Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 8 do Ensino Básico de Espiritismo. Todo vídeo dessa série, ele tem a sigla EB de Ensino Básico ou de Espiritismo Básico, né? E a numeração da aula. Essa é a aula 8, então esse é o EB 008. Eu recomendo fortemente que você faça a sequência toda, se já fez as outras aulas passadas, se não, procure aqui e você vai encontrar. A aula 1 é muito importante porque ela explica o que é o Espiritismo. Então, de repente, se você está iniciando, está começando, é importante entender de onde veio o Espiritismo, como surgiu, né? Como é que Allan Kardec montou todos os livros que ele montou, né? E é isso. Então, a gente sempre lê o Sinal Verde e a gente lê também o livro dos Espíritos. Hoje, no Sinal Verde, a gente vai ler uma página chamada Experiência Doméstica. E no livro dos Espíritos, a gente vai, então, começar o capítulo 4 falando sobre o princípio vital. Muito bem, então, no livro Sinal Verde, vamos ler, então, Experiência Doméstica. Ordem, trabalho, caridade, benevolência, compreensão começam dentro de casa. A parentela é um campo de aproximação, jamais cativeiro. Aprendamos a ouvir, sem interromper, os que falam à mesa doméstica, a fim de que possamos escutar com segurança as aulas da vida. O lar é um ponto de repouso e refazimento, nunca mostruário de móveis e filigranas, conquanto possa e deva ser enfeitado com distinção e bom gosto, tanto quanto possível. Quem pratica o desperdício, não reclame se chegar à penúria. Benditos quantos se dedicam a viver sem incomodar os que lhe compartilham a experiência. Evite as brincadeiras de mau gosto, que, não raro, conduzem a desastre ou morte prematura. O trabalho digno é a cobertura de sua independência. Aconselhe a criança e ajude a criança na formação espiritual. Que isso é obrigação de quem orienta, mas respeite os adultos em suas escolhas, porque os adultos são responsáveis e devem ser livres nas próprias ações, tanto quanto você deseja ser livre em suas ideias e empreendimentos. Se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas do ninho doméstico, de que modo cumprir os seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da humanidade? Muitos crimes e muitos suicídios são levados a efeito a pretexto de homenagear carinho e dedicação no mundo familiar. Então, um texto, mais uma vez, um texto simples, direto, objetivo, mas que vale sempre a gente comentar, né? Então, vamos lá. Ordem do trabalho, caridade, benevolência, compreensão começam dentro de casa, né? Tudo começa dentro de casa. Então, se a gente quer ter uma vida boa, né, a gente sempre começa dentro, né? E aí de dentro a gente leva para fora. Isso vale também para nós, para o nosso espírito, né? A gente sempre começa o nosso trabalho de renovação, por isso a gente tem o título Renovação Íntima, né? Reforma íntima, porque sempre a reforma, sempre o trabalho inicia dentro de você,
dentro da tua casa para depois levar essa paz, essa felicidade que você conseguiu levar então para fora de casa. E a gente sabe também que a nossa casa, ela contém, a gente já falou em vídeos anteriores, ela contém uma vibração, né, de cada indivíduo. Então, se tem indivíduos vibrando mal, a nossa casa tem uma egrégora de vibração ruim, né? E aí isso acaba contagiando todos. Então, mesmo que você seja um só, com bons pensamentos, com boa vibração, talvez seja a tua função nessa encarnação passar isso para as pessoas da sua casa. Esse é um trabalho de formiguinha, como a gente fala no dia a dia, é um trabalho que a gente não para, né? Não é um estalar de dedos, está pronto, fiz minha parte, pronto. Não, é um trabalho ali de exemplo, acima de tudo, de exemplo, né? Em que a gente, nada forçado se aprende, né? Então é tudo exemplo, é tudo demonstração, é tudo carinho. E aí assim é que a gente vai passando aos poucos para os outros dentro do nosso lar, paz, confiança, conversa pacífica, mansuetude, como disse Jesus tantas vezes, mansuetude, palavras tranquilas, com calma, com paz, para que se consiga ouvir. Nada falando, gritando, se decide ou se resolve ou se passa algum aprendizado. A parentela é um campo de aproximação, jamais cativeiro. O que eu entendo aqui que ele quer dizer? Ele quer dizer que nós estamos juntos, aproximados, às vezes, por afinidade. Então, nós antes combinamos, na espiritualidade, combinamos aonde nós vamos encarnar. Muitas vezes a encarnação é com espíritos que nós já convivemos no passado, em encarnações anteriores. E trazemos, às vezes, débitos ou afinidades e muita felicidade no convívio entre a família, né? Mas às vezes não. Às vezes a gente vem para poder colher algum débito, para poder ajudar um outro espírito, ou para poder ser ajudado também dentro daquela família. Então, aprendamos a ouvir. Ouvir é fundamental, sem interromper os que falam à mesa doméstica, a fim de que possamos escutar com segurança as aulas da vida. Significa que os outros que estão falando estão sempre certos e eu que estou escutando estou errado? Não. Significa que às vezes é importante ouvir para compreender, para entender em que o ponto de vista do outro, para aprender às vezes até aonde cada um está errando, aonde cada um quer chegar. A gente precisa sempre compreender para poder ajudar. E ouvir é a melhor solução. O lar é um ponto de repouso e refazimento, nunca mostruário de móveis ou filigramas, conquanto possa e deva ser enfeitado com distinção e bom gosto, tanto quanto possível. O seu lar pode ser enfeitado, pode ser bonito, mas, acima de tudo, ele tem que ser um local onde as pessoas encontram repouso, tranquilidade, paz. A paz dentro de um lar é fundamental e ela cabe às pessoas que convivem dentro dessa casa, dentro desse lar. Se hoje você não tem paz, é um trabalho a ser feito gradativamente. Quem pratica o desperdício não reclame se chegarem à penúria. Isso é bem simples e bem direto, né? Falar um pouco aqui sobre desperdício. Benditos quantos se dedicam a viver sem incomodar os que lhe compartilham a experiência. Evite as brincadeiras e mau gosto. Então, qualquer tipo de brincadeira, brincadeirinha, né? Nós já falamos aqui também sobre as palavras que saem de improviso, de supetão. A primeira coisa que vem na nossa cabeça, a gente fala,
E às vezes pode ser uma brincadeira, pode ser até uma discussão e pode provocar discussões, né? Ou por um mal entendido, ou porque realmente não era uma brincadeira adequada. Então, dentro do lar, vale sempre aquela que eu falo sempre aqui, que é a inteligência afetiva, né? A inteligência afetiva dentro do lar, junto com a inteligência emocional também, que já falei em vídeos passados, mas principalmente a inteligência afetiva nessa situação de experiência doméstica, ela é fundamental, né? Pergunte sempre o que eu posso fazer para deixar essa pessoa bem, se sentindo bem. Vou fazer um elogio. Qual a última vez que você elogiou um parente seu dentro da sua casa? Pense em cada um deles nesse momento e pense o último elogio que você fez. Se você não se lembra, é porque você precisa praticar o elogio sincero, de coração, né? Mesmo que a pessoa erre bastante às vezes, sempre tem alguma coisa que você pode elogiar, mesmo que seja a aparência. Elogiando, você faz aquela pessoa se sentir cada vez melhor. Você mostra, ainda mais se for uma criança, um adolescente que precisa de elogio para adquirir confiança nele mesmo. Ele está em etapa de formação. Então é muito importante colocar para essas pessoas boas palavras, um bom dia, um boa tarde, um eu te amo, um beijo simplesmente e elogios, direcionamento, aconselhamentos bons, de boas direções de vida, se for pedido. O aconselhamento a gente deve sempre tomar muito cuidado para não ficar parecendo que a gente está dirigindo a vida do outro, né? Então, normalmente o aconselhamento ele deve ser dado quando pedido. Evite as brincadeiras. Já falamos agora. O trabalho digno é cobertura de sua independência. Então, o trabalho, em qualquer lugar, o trabalho, como disse Paulo tantas vezes em suas cartas, o trabalho ele edifica, ele torna grande o ser, né? E dentro de casa, o que não faltam são oportunidades para a gente trabalhar, para a gente limpar, para a gente ajudar. Não espere que o outro faça, mesmo que você tenha diversos empregados. Não espere, faça, mostre, dê o exemplo, principalmente para os menores, para os jovens. Aconselhe a criança e ajude a criança na formação espiritual. Que isso é obrigação de quem orienta, mas respeite os adultos em suas escolhas, porque os adultos são responsáveis e devem ser livres nas próprias ações. Então, esse trecho aqui é um trecho que a gente fala de vez em quando também, e ele mostra justamente aqui, nas palavras aqui de André Luiz, que alguns aprendizados têm que ser feitos pelo próprio ser. Não adianta você dizer, não vai por aí, esse caminho não é bom, não siga isso, vai dar problema e tal, né? Você deve, no máximo, um conselho leve, se for perguntado. Mas alguns aprendizados precisam ser feitos pelo ser. E isso a gente percebe quando a gente começa a querer orientar, e o ser diz, não, eu vou fazer. E acaba fazendo e acaba encontrando o problema que você estava dizendo, né? Ou às vezes não. Às vezes o pai e a mãe tentam orientar, tentam dar o caminho e, na verdade, não tinha problema, não. O caminho do jovem era o caminho que estava correto, era o caminho que estava certo para ele. Então, o que acontece muito dentro do lar também é do pai e da mãe querer mostrar o caminho. E isso, às vezes, pode ser bom, sim, mas muitas vezes pode ser que o caminho do jovem seja diferente do caminho que o pai e a mãe seguiu na vida. E ele quer tomar o seu caminho, as suas rédeas. E nesse momento é importante o pai e a mãe respeitar, não querer forçar o caminho dele. Às vezes o caminho que ele tem que trilhar
Os aprendizados que ele tem que fazer são aquele que ele está sendo direcionado. E às vezes sendo direcionado pelo seu mentor ou pelo seu íntimo interior, pela sua inteligência interior que ele trouxe nesta reencarnação, para que possa atingir os seus objetivos. Se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas no ninho doméstico, de que modo cumprir os seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da humanidade? Então, é aquilo que a gente falou, tudo começa dentro de casa. Se você não está conseguindo, dentro de casa, manter a paz, dentro da sua família, manter a harmonia, manter o bem-estar, manter uma boa vibração, como você quer, então, resolver os problemas do mundo, né? Ajudar a levar para fora do mundo uma tranquilidade, uma paz, uma harmonia. Muitos crimes e muitos suicídios são levados a efeito, a pretexto de se homenagear carinho, dedicação no mundo familiar. Bom, essa última frase, então, ela é uma frase forte, né? E ela se refere principalmente, como eu entendo ela aqui, que André Luiz quis passar, né, é justamente sobre a independência dos seres. A gente não pode se considerar dono dos filhos, por exemplo, né? Ou o marido dono da esposa, ou a esposa dona do marido. A gente tem que compreender que somos seres independentes. Às vezes a esposa está mais evoluída, às vezes o marido está mais evoluído, e não adianta querer arrastar o outro à força para vir junto, né? Ou ao contrário, né? Se achando dono daquele. Ou os filhos, por exemplo, você querer, por amor, né? Por amor, querer arrastar o seu filho para que ele faça determinado caminho na vida dele, ou siga uma determinada profissão, né? Não é assim que deve ser. E aí é o que a gente falou antes aqui. Primeiro, nenhum espírito é dono de ninguém. Não existe alma gêmea. A gente aprende isso no espiritismo. Não existe junção de espíritos. Existe, sim, aproximação espiritual pela vibração. Se estão no mesmo nível vibracional, eles são aproximados. E lá no alto, as famílias voltam muitas vezes a se encontrar. E nos planos espirituais, se estiverem na mesma vibração, voltam a morar, inclusive, juntos. Como a gente vê, por exemplo, no Nosso Lar. Quem não assistiu o filme Nosso Lar, recomendo. Vale a pena assistir. E a gente vê justamente isso, famílias se encontrando no plano espiritual para continuar a sua vida, né? Porque lá é a verdadeira vida, né? Antes de uma nova reencarnação. E muitas vezes, quando reencarnam, podem sim vir a reencarnar juntos. Tudo isso é planejado na esfera espiritual. Mas o ponto fundamental dessa última frase é: ninguém é dono das decisões de ninguém. As decisões têm que ser feitas pelo próprio ser, principalmente os seres adultos, né? Os seres jovenzinhos são tutela dos pais, os pais têm que orientar ao máximo, direcionar, mas a partir de uma determinada idade, conforme vai sendo feita a maturação do ser, a decisão tem que ser do ser. E assumir a responsabilidade por essas decisões também é uma parcela do aprendizado do ser. Ele tem que compreender que ele está tomando decisões e essas decisões têm consequências, têm causa e têm o efeito dessas decisões. Então, eu acho que é bem por aí. Vamos, então, finalizando aqui a leitura do Sinal Verde. Vamos agora, então, para a leitura do Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, nós vamos, então, iniciar o capítulo 4. No capítulo 4, a gente fala sobre
o princípio vital, do princípio vital, né? Então, e nós vamos começar falando hoje, lendo o primeiro tópico do princípio vital, aonde André Luiz fez perguntas e chamou de seres orgânicos e inorgânicos. E aí a explicação aqui do que Kardec perguntou, a explicação sobre seres orgânicos e seres inorgânicos é: os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos homens, animais e plantas. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Vamos à pergunta 60 agora. Na pergunta 60, Kardec perguntou: é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? E a resposta é sim. A lei de atração é a mesma para todos, né? Aqui ele se refere à lei de atração da matéria, né? A lei que junta a matéria. Lembrando que nós estamos na metade do século XIX aqui, quando essas perguntas são feitas, né? Os espíritos não querem avançar a ciência, não é esse o objetivo deles, então eles dão aqui a resposta básica, fundamental e direta. Normalmente, na maioria das vezes, é isso que a gente vê eles responderem a Kardec. E nesse caso aqui, a resposta deles é bem simples e direta. Sim, a lei que atrai as moléculas, as partículas, né? A lei de atração é a mesma para todos. Essa foi a resposta. 61. A diferença entre a matéria dos orgânicos e dos inorgânicos? Resposta: a matéria é sempre a mesma. Porém, nos corpos orgânicos está animalizada. E realmente a gente vê a ciência comprovar que as matérias fundamentais de nosso planeta, tanto para seres orgânicos ou inorgânicos, né, elas são fundamentais, né? Ah, mas existem ali determinadas composições diferenciadas. E sim, existe, mas aí em todos os seres, conforme eles vão evoluindo, vai se formando uma diferenciação da matéria. Mas o fundamento, as matérias fundamentais são as mesmas, e conforme nós lemos nas aulas anteriores, né? Nós vimos nas aulas anteriores, existem as partículas fundamentais. Essas são absolutamente as mesmas. E é isso que os espíritos passam aqui. 62. Pergunta 62. Qual a causa da animalização da matéria? Resposta: sua união com o princípio vital. Então, por que a matéria se mexe, a animalização? Até de uma flor, né? Uma flor, quando ela está crescendo, ela vai se mexendo devagarzinho, aos pouquinhos, mas ela tem uma animação também ali, né? E a resposta é sua união, ou seja, a união da matéria com o princípio vital. O princípio vital entra ali dentro e aí consegue animar aquela matéria. Pergunta 63. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou é causa?
Essa é a pergunta 63. A resposta é uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Lembrando das últimas aulas, nós estamos falando do princípio vital. Nós não estamos falando do espírito em si. Eles estão falando aqui do princípio vital, que dá a união do ser e que provoca a animação daquele ser. Seja uma planta, seja uma flor, seja um animal. Então ele está falando aqui do que permite aquela matéria se mexer. Agora daqui a pouquinho, nós vamos entrar na parte do espírito. Pergunta 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? Então vamos lá. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos básicos do universo, né? A pergunta dele é: o princípio vital será um terceiro princípio básico do universo? E a resposta é, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem a sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio, o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Então, o próprio elemento vital, o princípio vital, ele faz parte do elemento básico do universo. Pergunta A. Dentro da questão 64 foi feita uma subpergunta. Parece resultar daí que a vitalidade não tem o seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. Então, o Kardec ele era um cientista, né? Era um estudioso, e ele procurava sempre ali entender o mecanismo do funcionamento das coisas, né? E aí a resposta aqui é: isto é consequência do que dissemos. Então, os espíritos aqui concordando de forma direta e objetiva ao Kardec, né? Exatamente, isso é o que dissemos. Pergunta número 65. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Resposta: ele tem por fonte o fluido universal. Então vejam bem, existe um fluido universal. E esse fluido universal gera um princípio vital nas coisas. É o que chamais de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre os espíritos e a matéria. Vale dizer que nessa época, em século XIX, estava-se começando a descobrir o magnetismo, falava-se sobre magnetismo em todos os lugares, falava-se sobre também a eletricidade, que estava começando a surgir, né? E aqui os espíritos tentam, de forma mais simples um pouco, trazer uma semelhança aqui para Kardec, para que fique mais fácil compreender como funciona, né? E eles dizem, então, dessa forma: ele tem por fonte o fluido universal, né? É o que chamais de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. Isso a gente já tinha estudado em questões anteriores, das aulas anteriores, de que esse princípio, esse
fluido universal, esse princípio vital, ele permite a união do espírito com a matéria. Se não tivesse o princípio vital, o espírito não conseguiria entrar e aí animar a matéria como espírito, como ser, né? O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Sim, essa é a resposta. Sim, modificado segundo as suas espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte. Porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento ela o recebe, não o dá. Muito bem, essa foi a questão 66, eu acho que ficou claro aqui, né? Vamos a 67 agora, questão 67. Pergunta: a vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Uma boa pergunta. E a resposta: ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? Não é vida. A união dos dois é necessária para produzir a vida. Questão A, dentro da 67. Poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Ou seja, pode-se dizer que a vitalidade, né, se acha em estado latente quando o agente vital não está unido a esse corpo? Resposta: sim, é isso. E aí uma explicação. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos. A ação destes entretém e desenvolve a atividade daqueles agentes, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. Então é isso, pessoal. De uma forma bem resumida, a gente tem o fluido universal que gera o princípio vital nos seres orgânicos, e esses seres orgânicos, alguns deles, né, os mais evoluídos, conseguem receber o espírito, então, que somos nós, né? Nós somos os espíritos, que nós desencarnamos, vamos lá para cima, depois nós viemos e encarnamos de novo, né? E vamos sempre utilizando o fluido universal que gera o princípio vital e nos permite essa agregação na matéria para podermos viver mais uma vida e fazer aprendizados enquanto estamos aqui na plataforma terrena. Muito bem, com relação ao Livro dos Espíritos, então, finalizamos aqui nessa questão, e agora nós vamos falar sobre conceitos fundamentais do Espiritismo, e um pouquinho também de reforma íntima aqui. Hoje o tema aqui é karma. O que é karma, né? O Espiritismo entende karma. No Oriente, a gente já ouviu falar em muitas religiões do Oriente, né? Religiões de origem bramânica, né? Hinduísmo, budismo, jainismo, né? Elas têm o conceito de karma. Elas acreditam em que se a gente faz uma coisa boa, o que é o karma, né? A ideia é que se a gente faz uma coisa boa, aquilo marca uns pontinhos positivos para a gente em algum local, né? Se eu faço uma coisa ruim, marca uns pontinhos ruins que vão voltar para mim de alguma forma, né? E volta sobre lição a ser aprendida ou benefício a ser recebido por causa de um karma bom. Se for um karma bom, eu tenho um benefício e eu vou receber isso de volta em algum momento
na forma de benefício, de coisa boa que volta para mim. Se eu fiz uma coisa ruim, se eu fiz uma maldade para uma outra pessoa, aquilo podem ter certeza, aquilo entra como um karma ruim e aquilo vai voltar para você. Se não nessa encarnação, em encarnações futuras. É basicamente isso, o Espiritismo pensa dessa maneira também, segundo tudo que nós recebemos aqui de Kardec, nos livros de Kardec, né? Então a gente teve também esse mesmo direcionamento e provavelmente a gente vai aqui passar aqui mais para frente falando sobre a lei do retorno, por exemplo, que volta, né? E tem tudo a ver com o karma aqui. Então vamos lá. O que é karma, né? É a ideia de uma lei natural que estabelece uma consequência direta. Ninguém faz uma ação sem ter uma consequência. Toda ação tem uma consequência. O karma está diretamente ligado à lei do retorno, que nos apresenta que toda ação gera uma reação contrária em nossa direção. Existem karmas bons, karmas positivos, podemos chamar assim, e karmas negativos, ou karmas que geram débitos ao ser. Ou seja, vai ter que pagar isso ou nessa vida ainda, ou em vidas futuras, né? O karma deve ser sempre pago, ou na própria encarnação, ou em encarnações futuras. Mas nada passa em branco às leis. Um karma debitoso, né, ou seja, um karma de débito, pode ser amenizado, sim, com ações meritórias, né, com ações boas, bondosas, ou seja, você tem débitos, tem muitos débitos. Imagina que em outra reencarnação você cometeu muita coisa ruim, né? Você fez muitas ações ruins em outra encarnação, mas nessa encarnação você está agindo bem, você está direcionando bem as suas ações e está fazendo bem as outras pessoas. Então você está resgatando e diminuindo aquele karma negativo que você tinha. Então, esse é o conceito de karma que eu queria passar hoje aqui para vocês, principalmente que, olha, tanto um karma ruim que você esteja carregando, ele pode sim ser reduzido, se você está trabalhando aqui, fazendo, e ele vai reduzir o karma negativo, porque você está trabalhando no bem. Mas o contrário também acontece, né? Se você tem um karma bom, nossa, eu tive uma encarnação passada excelente, em que eu ajudei muitas pessoas, mas a encarnação atual você está sendo mal, você não está agindo da forma correta, você não está ajudando as pessoas, você está, ao contrário, prejudicando de alguma forma qualquer as pessoas ou o universo todo, né? Você está gerando um débito aqui que pode diminuir aquele karma positivo que você tinha. Tá? E aí eu queria, para finalizar aqui, fazer apenas um comentário muito importante de que tudo, absolutamente tudo que a gente faz gera karma. Tudo. Então, uma palavra que você faça, né, que você solte, pode ser uma palavra ruim que vai gerar ações que vão gerar novas ações e aquilo forma uma cadeia que vai provocar um karma que vai retornar para você de forma negativa ou positiva. Então, cuidado com as palavras. Voltando um pouquinho antes das palavras, o que tem? Os pensamentos. O que você pensa gera vibração. E até a tua vibração gera karma. Se você está vibrando positivamente, nas pessoas que estão ao seu redor, todas as pessoas estão se sentindo bem. E aquilo, de alguma forma, vai voltar para você também. Então, vejam que até a nível de vibração, você gera karma. Bom ou gera karma ruim? Então, vamos tomar muito cuidado com o que pensamos, o que falamos, a forma com que agimos, em tudo, não só no que diz respeito a você, mas também nas ações que a gente deixa de tomar.
Sejam elas assim, do tipo, puxa, tem uma sujeira no chão. Ah, não, mas isso não cabe a mim, eu não vou vou ignorar, vou passar direto. Por quê? Por quê? Né? Por que você não vai e faz aquela limpeza? Pode ter certeza, aquilo vai voltar para você. Um trabalho feito em nome do bem, com amor e com carinho, sempre gera karma positivo. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar no final com o karma. Por hoje nós vamos encerrando, então, e eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. Um beijo no coração de todos. Até a próxima aula.